Acho que é necessário uma breve explicação, porque é que o vídeo hoje não vai ser de treinos e do Road to Ironman. Eu tenho uma lesão no pé e é o máximo que vamos falar sobre isto neste vídeo, porque o vídeo hoje é de culinária e lesões de pés não combinam mesmo nada. A minha mãe fez anos, fui eu que fiz o jantar para a minha mãe e para a minha família toda. Vou mostrar o processo todo, desde criar a emenda, que fui eu que fiz, de entrada ao prato principal e à sobremesa. Vou dar bastantes dicas da cozinha, a comida calhou muito bem e tenham paciência comigo na sopa. Eu tenho noção de que pode não parecer a coisa mais apelativa no início, mas o resultado final é incrível. Todos os pratos que eu vou fazer aqui têm todos uma certa história e espero que gostem. Comecei por criar a emenda. Não tinha muito tempo porque era suposto irmos comer fora, mas devido ao tempo estar bastante agreste decidimos ficar por casa. O objetivo da emenda era ser simples, mas cheia de sabores e texturas que conhecíamos. Isto porque era um jantar de família e inventar não costuma ser a melhor opção. Por isso, como entrada, um prato simples de gambas salteadas com azeite, alho e muito limão. A receita original leva bastante piripiri e acaba por ficar um bocado picante. No entanto, como há algumas pessoas que vão comer e não são os maiores fãs de picante, eu decidi alterar. Para o prato principal, escolhi o famoso prato francês, steak and fries, French fries, portanto, com um molho clássico de nata, cerveja e um molho inglês. A sobremesa é o típico italiano tiramisu. Como todos cá em casa adoram café, apesar de eu não beber, nós gostamos todos muito do sabor. Depois de escrever a emenda, fiz a lista dos ingredientes que precisava, porque não tinha em casa. Depois disso, fomos ao El Corte Inglês, porque é o sítio que eu gosto mais de comprar a comida. E também porque eu estava à procura de uma carne em específico, e é lá onde eu encontro a de melhor qualidade. Aproveitei e também comprei uma prenda para a minha mãe, porque ela também merece. E depois comecei logo a cozinhar quando cheguei a casa. A primeira dica que vos dou é, se tiverem por acaso alguma dificuldade a manter a tábua de cortar sem se mexer, coloquem uma espécie de toalha. Se quiserem alguma vez recriar esta receita, não estejam estressados, eu vou pôr na descrição do vídeo todos os ingredientes de cada prato que eu fiz. Portanto, aqui enquanto falo vou aproveitar por dar umas dicas dos ingredientes e da maneira de os preparar. A primeira dica para esta sopa, e provavelmente a mais importante, é a qualidade dos tomates pelados. Eles têm que ser de bastante qualidade, portanto é óbvio, eles consistem em quase 50% da sopa. A preparação dos ingredientes não é nada de especial, portanto cortar as cebolas, cortar o alho. Eu gosto de exagerar bastante porque eu gosto de usar a faca. Mas não se preocupem, isso vai ser tudo triturado e vai estar bastante tempo a cozinhar, portanto não cortem assim tão fino, pode até ficar um pouco rústico. Desde já pré-aqueçam o forno, mais ou menos a 200 graus, ele vai estar entre uma hora e um quarto. Portanto, o forno é importante estar bastante quente. Sim, a sopa vai ao forno. Provavelmente nunca ouviram falar de uma sopa que vai ao forno. Esta também é a única assim que eu conheça. Mas dá-vos bastante jeito, acreditem, terem esta sopa no vosso arsenal de cozinha. Porque é uma sopa que praticamente não leva trabalho nenhum, nem dá trabalho nenhum. Apenas cortar os ingredientes, misturá-los e colocá-los no forno. Portanto, permite-nos a nós criar uma emenda maior, já que não vamos ter quase trabalho nenhum com a sopa e podemos preparar os outros pratos enquanto ela está no forno. No que toca ao azeite, sejam bastante generosos, usem bastante, é a única gordura que a sopa tem e é preciso para estabilizar a sopa e dar outro sabor. Usem também, se for possível, um azeite de qualidade, o meu no caso é aqueles azeites da aldeia, portanto duvido que haja melhor no mundo. E é literalmente isto, é misturar os ingredientes, meter no forno e esperar uma hora e um quarto. Não precisam de ir misturando enquanto ele está a cozinhar, enquanto ferve ele vai se misturando. Assim podemos começar com a sobremesa. Aqui o iPhone deve-se ter zangado comigo, eu não percebi porque é que o vídeo ficou assim. No entanto, eu basicamente estou só a separar os ovos, a pesar o açúcar e basta misturar o açúcar com as gemas e depois o queijo mascarpone. Depois temos só que bater as claras, para elas até ficarem a castelo. Depois disso, é só envolver, é importante, não é misturar, não é nada, é envolver as claras com a mistura inicial. Aqui tenham a atenção que é mesmo só envolver, o objetivo é ficar com uma textura agradável.
Depois esta parte não podia ser mais simples, isto é como montar uma lasanha basicamente. A primeira base vai ser do creme que nós acabamos de fazer. Depois de espalhar bem o creme, é só envolver as bolachas no café. Aconselho-vos a terem tudo perto de vocês, tal como na lasanha. Pausa para beber. Agora é só espalhar tudo bastante bem e montar, e este processo até é bastante divertido. Depois de construírem as duas camadas, é só colocar cacau em pó por cima e meter no frigorífico. Sobremesa feita, a sopa tinha passado 1h15 exatamente. Aqui tenham muito cuidado a tirar a sopa e tenham extremamente muito cuidado a passá-la. Se tiverem um liquidificador, o façam aos bocados, não ponham a sopa toda ao mesmo tempo porque o líquido está bastante quente. E agora o processo final é coá-la com um coador bastante fino. Nós queremos uma boa consistência e que a sopa esteja rica e cremosa e não esteja tipo papa de bebê. E é isto. Depois de a coarmos, ela fica finalizada. Depois, para empratar, apenas metemos um bocado de parmesão ralado por cima, que é um queijo italiano, e um bocado de pimenta preta. Aqui comecei o prato principal. O prato principal é o steak and fries, como já tinha dito, e é um prato que se faz bastante rápido. Começamos apenas por descascar e cortar as batatas. Aqui a maneira como cortam é totalmente preferência das pessoas. Eu pessoalmente gosto delas mais ou menos finas. Aqui uma dica para cortar batatas, é o que eu estou a explicar agora. Cortem primeiro uma base para a batata não ficar a rolar e não ser perigoso usar a faca. A partir daí fica tudo muito mais fácil e é só cortá-la em pedaços do tamanho que desejarem. Portanto, chegando agora à minha parte favorita, a carne, eu comprei bifes Wagyu, que é aquela nova vaca japonesa. Não é nova, mas cá para Portugal parece que é nova. Portanto, a preparação é super simples, acho que toda a gente já sabe fazer um bife. Tirar do frigorífico antes de cozinhar. Isto para dar tempo à carne de ganhar uma temperatura, porque se tirarmos a carne de seguida do frigorífico e metermos na sertã, ela não vai ficar no ponto ideal, vai ficar praticamente crua. Portanto, agora é só deixá-la descansar e vamos para as batatas. Aqui uma técnica para saberem se o óleo já está quente ou não: usar um pau de madeira, neste caso este é de sushi. Se ele borbulhar é porque já está quente o suficiente para pôr as batatas. Enquanto as batatas cozinham, começamos com as entradas. Os camarões ou gambas estiveram de molho em sumo de limão durante mais ou menos 30 minutos. Depois é só cozinhá-los até ficarem dourados com um pouco de azeite e alho. No que toca às batatas, não tive a oportunidade de as filmar. Há quem frite as batatas 2 vezes, há quem as coza antes. Eu fritei apenas uma vez porque elas estavam bastante finas. Quando elas estiveram douradas, eu tirei-as. Coloquei um pouco de sal, parmesão e salsa. Cozinhar o bife é bastante simples, portanto colocar um bocado de azeite. Este era o último bife que tinha para cozinhar. Esperar que a panela
torne a aquecer bastante, secar a superfície porque pode ter uma certa umidade e o objetivo é criar uma crosta bastante forte. Passado um bocado, virar, colocar manteiga e tomilho. E é basicamente isso. Façam isto é bastante importante para voltar a pôr o sabor da carne dentro da mesma, né? Agora, para finalizar o prato principal, o molho basicamente consiste em colocar um pacote de natas. Neste caso pus 2 pacotes porque éramos bastantes pessoas. Depois os ingredientes é Superboc, e sim, antes que perguntei, tem que ser Superboc, é obrigatório. E molho inglês. Este molho fica incrível também com cogumelos, mas deem só o trabalho de cozinhar antes os cogumelos para reduzir a água e intensificar o sabor, senão não fica tão bom. Para fazer isso é só cortá-los, salteá-los com um pouco de azeite, mas eu não fiz isso porque não era o intuito. Portanto, nunca se esqueçam de estar constantemente a provar a comida, senão isto é basicamente estar a pintar um quadro de olhos fechados. E estes foram os resultados finais. A carne ficou no ponto, ficou tudo saboroso, toda a gente gostou. E é para repetir. Depois para aqui chatear a minha. É a tua beleza.